Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 11 de abril, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Do Evangelho segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João narra 3 aparições de Jesus aos discípulos. Antes disso, tinha narrado uma a Maria Madalena, a primeira delas. Mas das 3, 2 estão neste evangelho que nós ouvimos. A terceira é no lago de Tiberíades, durante um momento de pesca. Mas 2 delas, então, estão neste evangelho. A primeira, no mesmo dia da ressurreição de Jesus, o primeiro da semana, a segunda, 8 dias depois. No encontro com o ressuscitado, nós encontramos os frutos ou os dons que o ressuscitado traz para os discípulos e para todos que creem nele, todos que se encontram com ele. O primeiro, a paz. 3 vezes aparece essa saudação: "A paz esteja convosco." Isso nos faz recordar que quando Jesus enviou os discípulos em missão, deu-lhes a recomendação de, ao entrarem numa casa, dizer: "A paz esteja nesta casa. Se ali morar alguém da paz, vossa paz repousará sobre ele, se não, retornará para vós." A paz é o primeiro fruto da ressurreição de Jesus e do encontro com o ressuscitado. Depois, a parte mostrar as mãos e os pés, os sinais da paixão, Jesus lhes dá
o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, com o qual lhes dá também a autoridade para serem administradores do perdão, da misericórdia de Deus. Não donos, administradores, mas verdadeiros administradores, de tal modo que tudo passa a depender daquilo que os discípulos fizerem. A quem perdoardes, serão perdoados. A quem não os perdoar, não serão perdoados. Depois, um outro fruto da ressurreição é a alegria que eles sentem quando vem o Senhor. Também o envio, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, são dons dados pelo encontro com o ressuscitado. Além disso, nós encontramos a questão de Tomé. Ele não estava presente no primeiro encontro, na primeira aparição de Jesus, mas estava no segundo. E entre estas duas aparições, o que acontece é o fechamento de Tomé. Ele é repreendido por Jesus, quando Jesus aparece novamente, não porque não estava presente da primeira vez, mas porque se fechou para a comunidade, não quis acreditar na palavra, no testemunho dos discípulos, testemunho da igreja, que se tornou a primeira condição para se conhecer Cristo ressuscitado. Ninguém de nós teve a experiência empírica de ver Jesus. Todos nós temos fé em Jesus Cristo a partir da fé ou do crédito que nós damos aos apóstolos, aqueles que viram e que transmitiram. De fato, Jesus jamais seria conhecido, nem seu nome saberíamos, nem sua história, nada a respeito dele, se não fosse por meio dos discípulos, por meio da igreja. Isso é tão verdade que na literatura não cristã, na literatura que não é da igreja, que não é dos cristãos, nós não encontramos nenhuma história, nenhuma menção a Jesus. Na literatura cristã, claro, mas na literatura profana, não. E como é que Jesus Cristo chegou ao conhecimento da humanidade? Como é que até a arqueologia estuda? Como é que tanta gente se debruça? Como é que a Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro, mais vendido e mais lido? Como é que é assim? A literatura profana é abundante de citações sobre os cristãos. Então, os cristãos foram conhecidos historicamente e eles falaram de Cristo. Por isso ele dividiu a história, por isso até os nossos dias nós falamos dele, mas não porque a humanidade teve uma experiência sensível, empírica dele, de vê-lo. Ele não apareceu a nenhuma autoridade. Aliás, ele não apareceu a ninguém de fora da igreja. Tudo o que se sabe sobre Jesus se sabe através do testemunho da igreja. Por que isso? Porque Cristo só pode ser conhecido mediante a fé. Ele não é apenas uma pessoa de quem nós falamos, a quem nós conhecemos historicamente. Tudo isso está no nosso nível humano e é possível. Mas Jesus se apresenta a nós como uma pessoa viva, ressuscitada, que entra na nossa vida, mesmo com as portas fechadas, mas que entra na nossa vida, que faz parte dela, que come conosco, nos faz participar do mistério da sua paixão, com quem nós conversamos. Jesus só pode ser conhecido pela fé,
porque somente pela fé nós somos capazes de dizer que Jesus é o Filho de Deus. Não existe nenhuma prova disso. Somente pela fé nós podemos dizer que Ele está vivo, que Ele nos salvou. E as informações, do ponto de vista dos nossos critérios humanos, não nos fazem crer. E é por isso que Jesus, ao final do Evangelho, vai dizer: porque me viste, acreditaste, Tomé. Felizes aqueles que creram sem terem visto. Tomé foi uma pessoa que teve a oportunidade de crer em Jesus, de ter fé em Jesus a partir de uma experiência de ouvir o testemunho. Não apenas de aprender com a cabeça, de ver com os olhos, de tocar com as mãos. Mas Tomé renunciou a esta oportunidade que ele teve. Então, ele foi convencido porque Jesus se manifestou a ele. Cada um de nós que não tem a oportunidade de ver a manifestação física de Jesus, só pode contar com o testemunho da igreja, dos apóstolos. E Cristo quer que nós acreditemos na igreja. Por isso, ele repreende Tomé. Tomé poderia ter dito: mas como é que eu ia acreditar se eu não vi, eu não estava presente? E Jesus deixa muito claro que ele deveria ter acreditado no testemunho da comunidade. No tempo de Jesus, na antiguidade, se tinha muito claro que não se aceitava o testemunho de uma pessoa. Precisava de duas testemunhas para fazer uma prova. Mas aqui não se tratava de 2 testemunhas, mas de pelo menos 11 testemunhas. Aliás, de 10 testemunhas, ele era o 11º. Então era um testemunho digno de fé, fidedigno, segundo a cultura daquela época. É claro que nós não acreditamos em qualquer coisa que não seja verossímil, que não tenha semelhança de verdade. Mas, segundo este merecimento de credibilidade, de retidão, de firmeza que as testemunhas podem ter, nós cremos nessas testemunhas. E é o caso dos apóstolos. Nós desejamos ser, como diz Jesus, não incrédulos, mas fiéis, para que possamos conhecer Jesus como somente nós podemos conhecer, crendo nele. Rezemos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.